Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a 32ª semana do Tempo Comum. Como o padre disse no início da celebração, nós estamos nessa semana celebrando a Semana Mundial pelos Pobres. O Papa Francisco, então, ele começou a olhar, para essa necessidade da igreja hoje, que são os pobres, nas suas diversas realidades, nós bem sabemos. E a igreja, ela sempre foi servidora dos pobres. Eu me lembro de uma história muito bonita, que talvez vocês já ouviram, que o primeiro diácono da nossa igreja, certa vez, ele estava em Roma, Santo Inácio, ele estava em Roma, e em Roma as pessoas olhavam e diziam: Roma tem riquezas, a igreja tem riquezas, tem aqui bens, tem ouro nas igrejas. Então o imperador queria o ouro da igreja, queria esses bens da igreja. Ele disse: pois bem, Santo Irineu, ele disse: pois bem, vou trazer para vocês o ouro da igreja. Então ele já servia os pobres, ele já cuidava dos pobres, e ele então juntou todos os pobres que a igreja ajudava, isso no começo da igreja, nos primórdios da igreja, e levou todos aqueles pobres para a presença ali do imperador. Olha aqui, está a riqueza da igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a riqueza da igreja são as pessoas, não é? E dentre elas, os pobres precisam ter um olhar mais assim, com detalhes por nós, porque são os mais vulneráveis, como o padre dizia, nas suas diversas realidades, sejam aqueles que estão na dependência química, e graças a Deus, a igreja, ela ajuda muito. Essa semana mesmo eu tive a graça de ir em 2 casas de recuperação da igreja, uma Betânia, aqui em Lorena, outra a comunidade São Padre Pio, aqui em Cachoeira Paulista. A igreja cuida dos pobres. Eu trabalhei numa missão em Jaci, próximo a São José do Rio Preto, e ali o frei Francisco, junto com os outros freis, eles cuidam daquelas pessoas que sofreram o abandono dos seus pais, porque se tornaram
mongoloide por causa da droga que às vezes o pai e a mãe usavam, a bebida, né, a violência que a mulher sofria. Então as crianças nascem, né, mongoloides, sem o braço, sem os membros do corpo, totalmente assim, dependente, com problemas físicos. E quando a gente chega naquele hospital e a gente se depara com aquelas crianças, que muitos são adultos hoje, a gente se sente assim muito mal, né? Como que se a gente se sentisse assim, sem condições de fazer algo por aquelas crianças que são bebês, que são cuidados por enfermeiros. E de fato, se nós não tivermos assim um mínimo de força psicológica, nós não aguentamos ver aquela situação. E muda a nossa vida quando a gente chega numa realidade assim e percebemos, né, a necessidade daquelas pessoas. Eu tive a graça de morar 2 anos em Moçambique, na nossa missão da Canção Nova em Moçambique, que fica na divisa com Malawi. Nós estamos numa cidade, num povoado chamado Zoboi, não é nem um distrito, é um povoado. Imagina o Brasil há 40 anos atrás, não tem rede de esgoto, a maioria das pessoas não tem energia elétrica, as pessoas vivem daquilo que plantam, né? E quando atrasa a chuva, eles ficam preocupados. E quando falta a chuva, mais ainda, porque eles sabem que vai faltar o alimento, e falta mesmo, né? O ano passado eu vi pessoas que não tinham o que comer, crianças que não tinham o que comer, famílias que não tinham o que comer. E muitas vezes a igreja ainda é taxada muitas vezes como assistencialistas, né? Às vezes dentro da própria igreja existe discussões a respeito que a igreja cuida dos pobres, que muitos padres só vai por essa linha, mas às vezes falta mesmo daqueles que se dizem carismáticos esse cuidado para com os pobres, para com os necessitados, esse olhar preferencial, sim, não excludente, mas preferencial. Porque muitos sofrem, né? Pessoas sofrem que não têm o que comer. E o que fazer numa situação dessa? Quando você se depara com um irmão seu que não tem o que comer. Lá como a gente costuma falar, no cafundó do Judas, lá no meio da montanha, lá na África, né? Que as pessoas não têm recursos nenhum. O que fazer? Alguma coisa tem que fazer. Gente, vamos fazer. Alguém tem um pouquinho aí? Vamos juntar, vamos socorrer. Mas são muitos. Então, o que ajudaria? É uma vergonha para nós, seres humanos, não só católicos, não só cristãos, mas é uma vergonha para nós, seres humanos, saber que ainda tem irmãos nossos que passam fome, que passam necessidades, que não têm o mínimo sequer de ajuda no caso de saúde, porque muitos lá passam muito mal por conta das malárias e morrem, por conta da desnutrição das crianças e morrem. Então, meus irmãos, nós precisamos, a começar da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, olhar para aqueles que são pobres e que precisam da nossa ajuda. O Papa Francisco, com certeza, é o Papa da misericórdia, porque uma das primeiras palavras que ele usou no seu pontificado foi essa realidade da misericórdia, de termos um olhar para o outro. E aqui não é somente aquele que é pobre porque não tem o que comer, porque não tem o que vestir, porque não tem aonde morar, mas é aquele que é pobre na alma, não é verdade? Aquele que é pobre na alma. Talvez essa é a pior pobreza, porque a pessoa tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, e não tem o principal, que é nosso Senhor, que é a paz, que é o perdão. Então, que nós, domingo vai ser o Dia Mundial dos Pobres, que a gente sempre pense, né? E façamos alguma coisa de forma concreta.
de forma concreta, né? Façamos alguma coisa para ajudar. Nós, da comunidade Canção Nova, na nossa pequenez, nós sempre, desde o nosso pai fundador, temos um olhar para os pobres. Nós temos um hospital, né? O Centro Médico Padre Pio, que é gratuito. Nós temos a Casa do Bom Samaritano, que cuida daqueles irmãos de rua que chega e pode ter um alimento. Nós temos, né, principalmente essa missão em Moçambique, em Zoboi, que lá nós também damos, né, esse cuidado tanto espiritual quanto também humano, né, e ajudar as pessoas que lá se encontram a ter uma profissão, a ter um mínimo para plantar, né? Então, graças a Deus, a Canção Nova, ela pensa com a igreja, ela é igreja. E meus irmãos, se não fosse a igreja lá em Moçambique, mas também em tantos outros lugares do mundo, o mundo estaria muito pior do que está. Porque aonde falta a caridade, onde falta o amor, graça à desordem, o mal cresce. E é difícil você falar de Deus para uma pessoa que está com fome, né? É difícil você evangelizar uma pessoa que está com fome, porque primeiro a gente deve matar a fome daquela pessoa. A gente precisa cuidar daquela pessoa, do corpo, daquela pessoa da onde está doente, para depois falar de Deus. E a igreja, se você não sabe, é a instituição que mais cuida dos pobres no mundo, que mais tem hospitais, asilos, orfanatos, internatos, né, casas de saúde, enfim. Nós devemos agradecer a Deus por inspirar no coração de tantos irmãos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo o cuidado para com os pobres. E isso sim merece uma salva de palmas. Aqueles que se doam a vida por causa dos pobres, né? A gente lembra de Zilda Ars, que saiu do Brasil, né, para morrer lá no Haiti, né, ou Tahiti, agora não, cuidando dos pobres, não é verdade? E tantos outros, né, sejam sacerdotes, irmãs, leigos, que dão a vida hoje também na promoção social, no cuidado para com os pobres. O Evangelho de hoje nos desafia a estarmos preparados para a vinda de Cristo. Nós precisamos estar preparados, porque nos dias de Noé também foi avisado, como nós ouvimos no Evangelho, que viria o dilúvio, mas os homens não acreditaram, né? Não acreditaram na palavra de Noé, que Deus havia inspirado. E quando veio o dilúvio, muitos morreram. Nos dias de Ló, também ali acontecia um pecado em Sodoma muito grave, a sodomia, porque na cabeça dos homens daquela cidade, da cabeça depravada daqueles homens nas sexualidades, até mesmo com as pessoas de Deus, eles queriam ter sexo de forma ali com homens homossexuais. O pecado da sodomia, que é muito sério, infelizmente acontece ainda nos dias de hoje. Então, meus irmãos, hoje, tanto essa realidade de não acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus pede, quanto na realidade de uma geração, de um mundo, infelizmente, pornográfico, uma sexualidade errada, pessoas que não têm pudor nenhum, pessoas que vivem fazendo da vida uma vida de promiscuidade. Nós precisamos rezar e nos livrar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se é uma música que te afasta de Deus, que o conteúdo é péssimo, você tem que deixar. Se é ambientes que você frequenta, você tem que deixar. Buscar uma verdadeira conversão, buscar um verdadeiro encontro com Jesus. Porque quando Jesus passar, Padre Zezinho cantava, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. O nosso lugar é no coração do Pai. O nosso lugar é no coração desse Deus que é amoroso, que é Pai.
que está sempre pronto para nos acolher quando nós erramos, quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Ele está sempre pronto para nos acolher, para nos dar o seu perdão, para que nós reconheçamos os nossos erros e mudamos de vida. Errar é humano, mas permanecer no erro, aí isso já é falta de inteligência, não é? Nós podemos errar, vamos errar muitas vezes, mas permanecer no erro, estarmos no erro, não, Deus não quer. Deus não quer que a gente fique patinando na nossa vida, sem crescer espiritualmente, sem crescer na nossa humanidade, sem crescer na nossa vivência familiar. Precisamos ir vencendo os conflitos, vencendo as dificuldades que vão acontecendo na nossa vida, dar passos, né, para uma vida que de fato agrade ao Senhor. Convido você a fechar um pouco seus olhos nesse momento e fazer a sua oração diante dessa palavra que nós ouvimos. O salmo que nós ouvimos vai dizer: feliz de quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. A primeira leitura vai falar, São João, o apóstolo João vai falar do primeiro mandamento, que é amar a Deus, que é amar o próximo. Senhor, dai-nos a graça de a cada dia te amar em primeiro lugar, mas amar também os nossos irmãos, os pobres, os necessitados, aqueles que sofrem também na alma, Senhor, aqueles que perderam a esperança. Senhor, fortalece a nossa vida para que possamos caminhar na Tua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.